Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para você hoje de manhã. Quantos querem receber uma palavra de Deus aí? Então nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 1, versículo 27. 1 Coríntios 1, versículo 27. A Bíblia diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você pode ler junto comigo? Vamos ler junto? Pelo contrário, Deus escolheu. Vamos começar de novo? Vamos lá? Todo mundo junto? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Senhor, fala conosco nessa manhã. Oh meu Deus, mostra para a gente, mostra para cada um de nós, que coisas loucas são essas? Que coisas loucas são essas que o Senhor escolheu? Quais são essas coisas loucas que a mente humana não entende, que a mente humana, ó Deus, diz não, isso não. Mas o Senhor disse: eu escolhi isso. E nós pedimos a tua graça sobre nós agora, no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Graças a Deus. O tema é coisas loucas que funcionam. Quantos querem coisas loucas que funcionam aí? Hoje posso falar das coisas loucas que Deus escolheu ou não? Posso contar para você que coisas são essas que Deus escolheu? Quando você lê a Bíblia, você vê que o caminho que Deus traçou é diferente do caminho que muitas vezes a sociedade quer escolher. O ser humano muitas vezes está baseado naquilo que ele entende, naquilo que ele acha melhor, mas a Bíblia mostra que o caminho de Deus às vezes é o caminho contrário, é o caminho diferente, é o caminho louco que a gente não imagina. Então vamos começar citando uma coisa que Deus nos manda fazer e que a gente sabe que parece muito louco. Por exemplo, qual a primeira aqui que eu quero citar? Qual é? Perdoar. Todos sabemos que Deus mandou perdoar, sim ou não? Na oração do Pai Nosso, tão conhecida, a Bíblia diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A Bíblia diz, nesse mesmo texto, porque se nós perdoarmos, olha só, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A primeira coisa louca que Deus manda fazer é perdoar. O ser humano, quando é ferido, quando é machucado, qual é a atitude natural do ser humano? Qual é a atitude? Revidar, sim ou não? Vingar, devolver. Fizeram mal comigo, eu também vou fazer o mal com essa pessoa. Alguém me rejeitou, eu também vou rejeitar. Me desprezou, eu também vou desprezar. Me deixou de lado, eu também vou deixar de lado. E alguém não fez o que eu queria, eu também não vou fazer. Quando ele precisar de mim, ele não vai conseguir. Porque essa é a reação natural. Essa é a reação, até certo ponto, nos parece justo, sim ou não? Há muitos anos na humanidade se instituiu olho por olho, dente por dente. Então, assim, esse organismo que funciona, essa maneira de pensar, essa cultura que funciona, baseada no revidar o que acontece comigo. Mas Deus diz: não, o caminho que eu tenho para você é o caminho do perdão. Se alguém aprontar com você, se alguém fizer algo que te machuca, que te ofende, que te traz dor, você não vai reagir à altura do que ele fez, você vai perdoá-lo. Esse é o primeiro desafio. Eu não sei quantos de vocês já alcançaram a vitória de fazer do perdão uma cultura.
Perdão tem que ser a nossa cultura. Perdão tem que ser o nosso estilo de vida. A única maneira de viver uma vida sadia na terra é através de quê? Do perdão. Você precisa perdoar quem te ofendeu. Aqui mesmo, enquanto eu estou falando, eu fico pensando quantos de vocês estão com o coração ainda pesado com alguém. E Deus está dizendo, filho, eu quero que você se liberte dessa mágoa. Eu quero que você se liberte desse ressentimento. Eu quero que você aprenda esse caminho louco que funciona. Perdoa, porque vai melhor para você. Diga para quem está do seu lado, quando você perdoa, vai melhor para você. Vai melhor para você ou não vai? A coisa vai ficar melhor para você ou não vai? Vai ficar melhor para você. Eu não estou falando nem que vai ficar melhor para o outro, eu estou dizendo que vai ficar melhor para você. Eu estou falando que pensando em você, o melhor caminho é o perdão. Seja qual for a ofensa, seja qual for o ataque, seja qual for a atitude com que de alguma maneira você foi ferido, Deus te desafia a perdoar. E Ele te diz, segue esse caminho louco, porque nesse caminho louco eu vou te abençoar. Quando você for machucado, não revide, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. E que tal a gente jogar o lixo fora hoje de manhã? Feche os olhos um pouquinho antes da gente continuar. Que tal fazer uma faxina emocional e dizer agora, Senhor Jesus, no poder do Senhor eu perdoo essa pessoa. Você tem alguém para perdoar? Perdoa agora. Alguém que te ofendeu, não sei se é de hoje, talvez de muitos anos, essa pessoa te ofendeu, te machucou, e Deus está falando contigo, filho, perdoa, perdoa, porque se você perdoa, eu também te perdoo. Perdoa, porque a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo é perdoar. É louco, mas perdoa. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está aqui com o perdão do Senhor. Cada pessoa que me escuta, seja abençoado agora com o perdão. Que no nome de Jesus, todo ressentimento, toda raiva, toda mágoa, todo desejo de vingança seja removido. E no lugar desse sentimento negativo, venha o poder do perdão. No nome de Jesus Cristo. E quem recebe, diga amém. Pratique isso todo dia. Alguém me disse, pastor, eu perdoei, mas eu ainda estou sentindo mal com essa pessoa. Perdoe de novo. Ai, pastor, eu perdoei, mas eu ainda está doendo. Perdoa de novo. Você pode perdoar 1000 vezes. Mesmo que você já proferiu o perdão uma vez, quando você continua sentindo a dor, continue perdoando, continue declarando o perdão, insista na declaração, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado, em nome de Jesus. Eu não aceito o sentimento negativo, está perdoado, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. Deus diz, se você perdoar, eu vou tratar com ele. Se você perdoar, quem vai acertar as contas sou eu. Se você perdoar, eu te perdoo das besteiras que você faz todo dia. Mas se você não perdoar, nem eu te perdoo. Ora, isso é uma regra. Ou perdoamos ou ficamos sem perdão. E Deus nos ensina isso. Segunda coisa louca da Bíblia é dar graças por tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sei que tem coisa que é fácil agradecer. É fácil agradecer quando você tem comida. Todos nós agradecemos na hora da comida. E a gente diz, Senhor, obrigado, essa lasanha está uma delícia. Senhor, obrigado, essa picanha brasileira, única no mundo, incomparável. Essa picanha é abençoada. Obrigado, Jesus. Jesus, esse pudim tá bom demais. Então nós agradecemos pela comida. Mas a Bíblia fala de outra coisa. A Bíblia está falando de dar graças quando a coisa não está boa. Dar graças quando não tem a comida.
Dá graças quando você vive uma situação que você não queria viver. Dá graças quando você enfrenta algo que você diz: meu Deus, isso é injusto, eu não esperava isso. E Deus diz: eu quero que você agradeça. Mesmo que você não entenda, você não sabe explicar, mas eu quero que você agradeça. Você é capaz de fazer isso? De ter um coração que agradece por tudo, pelo bom, mas também pelo ruim, por aquilo que é prazeroso, mas por aquilo que traz sofrimento. Obrigado, Jesus, porque eu estou vivendo esse momento, mas o Senhor tem um plano em tudo, e a Tua palavra diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu não esteja entendendo, ainda que pareça uma coisa tão ruim, ainda que pareça um veneno, ainda que pareça o mal, ainda que pareça a pior coisa, eu quero te agradecer e acreditar que o Senhor, de alguma maneira que eu não entendo, vai fazer isso virar para o meu bem. Está ruim, Senhor, está doendo, mas eu quero agradecer. O Senhor mandou agradecer, eu te agradeço. Agradeço por essa prova que eu estou vivendo, por essa situação que eu estou passando, por essa luta. E agora eu te dou graças, Senhor. Vocês sabem da história do garoto que, numa fazenda, criado numa fazenda, um dia apareceu um cavalo lá na fazenda. E era um cavalo, eles eram humildes, não tinham muita coisa. Apareceu o cavalo, e havia uma regra que quando aparecia um cavalo, se procurasse na redondeza e não se encontrasse o dono, pertencia a quem achou o cavalo. Ele procurou na redondeza, não achou o dono. O cavalo não era um cavalo qualquer, era um cavalo muito especial, era um cavalo grande, se notava que era um cavalo de raça. O cavalo se tornou propriedade dele, e o vizinho disse então: você é um homem abençoado, porque você encontrou um cavalo. Você é um sortudo. E ele disse: pode ser bom, pode ser mal. Então passaram-se os dias, o mesmo rapaz que encontrou o cavalo, correndo no cavalo, caiu. E o acidente foi tão grave que ele perdeu os movimentos das pernas e ficou paralítico. O vizinho então disse: você é um homem amaldiçoado, porque caiu do cavalo e perdeu os movimentos da perna. E ele respondeu: pode ser bom, pode ser mal, mas pode ser bom. Passaram-se os dias, houve uma convocação para a guerra. Todos os rapazes na idade daquele rapaz foram convocados para a guerra, porque o país entrou em guerra. Mas ele, como não tinha o movimento das pernas, não foi aceito para ir para a guerra e ficou em casa. Todos os amigos dele, da idade dele, morreram na guerra. Ele sobreviveu. Por quê? Porque a gente olha as situações e a gente já quer taxar boa ou ruim. E eu quero dizer para você, com Deus, todas são boas. Com Deus, tudo que de alguma maneira, momentaneamente, parece mal, parece desgraça, parece maldição, calma, agradeça, agradeça. Você não sabe o futuro, você não sabe o que vai vir, simplesmente agradeça. Uma pessoa agradecida olha a vida diferente, vive uma vida diferente. Uma pessoa agradecida
consegue rir quando os outros estão chorando. Uma pessoa agradecida vive feliz em todas as circunstâncias. Terceira loucura que a Bíblia recomenda é confessar. É incrível porque a Bíblia diz: o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você faz uma besteira, você comete um pecado, e o que você quer? Que todo mundo saiba? Ou você gostaria de simplesmente encobrir isso, guardar isso? Parece louco falar das minhas besteiras, parece louco deixar que os outros saibam que eu fiz besteira, parece louco contar para os outros voluntariamente e dizer: eu fiz besteira, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz algo que eu não devia fazer. Parece loucura. Como alguém em sã consciência contaria seus erros? Como alguém em sã consciência falaria dos seus erros? A tendência natural é falar só das vitórias, das flores, das virtudes, é só falar daquilo que eu fiz de bom. Mas a Bíblia diz: eu quero que você seja alguém que confessa. Eu quero que você seja alguém que conta seus erros. Eu quero que você seja alguém que conta seus fracassos, que conta as coisas ruins que você já viveu. Eu quero que você seja alguém que não esconde os pecados. Parece loucura não esconder pecado. O diabo diz: esconde, besta, ninguém viu. Esconde, bobo, ninguém vai saber. Esconde. O diabo nos convida a esconder, sim ou não, gente? Mas a Bíblia diz: não, eu quero que você confesse, eu quero que você diga: eu pequei. Quando o filho pródigo volta à casa do pai, depois de haver destruído sua vida, gastado tudo o que tinha, vivendo dissolutamente, diz a Bíblia, gastado seu dinheiro com prostitutas, com bebidas e com drogas e com todas as coisas que existiam de ruim naquela época, ele volta para casa. E a coisa mais poderosa no retorno do filho pródigo à casa é a expressão dele, quando ele encontra o pai. Ele diz: pai, eu pequei. Pequei contra os céus, eu pequei diante de ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me aceita pelo menos como um trabalhador. A vitória da vida não é esconder os erros. A vitória da vida não é que ninguém nunca descubra o que você fez de errado. A vitória da vida é ter a coragem, a ousadia de confessar pecados, de contar. E você pode dizer: mas se eu contar, haverão consequências. Sim, provavelmente vai ter gente que vai ficar com raiva de você, vai ter gente que vai falar mal de você, vai ter gente que vai olhar torto para você, vai ter gente que não vai querer mais a sua amizade, vai ter gente que talvez vai te rejeitar. Uma confissão de pecados pode gerar consequências sérias, muito sérias. Um homem que havia roubado veio se aconselhar comigo e disse: pastor, eu fiz isso, isso e isso, e agora? Eu disse: meu irmão, você quer saber o caminho de Deus? Ele disse: sim, eu quero saber. Você precisa confessar. Você tem que confessar e arcar com as consequências dos seus pecados. Pastor, eu vou ser preso? Provavelmente. O que vai acontecer comigo? Eu não sei. Mas eu sei o que vai acontecer se você esconder o pecado. E se você quiser, eu te conto o que vai acontecer se você esconder o pecado. Por fora você vai ficar bem, mas por dentro você vai morrer. Por fora você vai ter uma aparência de gente certa, mas lá dentro de você,
essa coisa maldosa que ficou sem ser confessada vai te comer. Essa coisa maldosa que ficou sem ser tratada vai te consumir. Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E eu disse para ele: se você quer que Deus seja teu inimigo, mantenha os teus pecados aí dentro. Quando a gente confessa pecados, pode ganhar homens como inimigos, mas vai ganhar Deus como amigo. Você pode dizer a alguém do seu lado: quando a gente confessa pecados, pode ganhar homens como inimigos, mas vai ganhar Deus como amigo. Quantos querem ser amigos de Deus? Quem vai te salvar no final? Quem é que vai te salvar no final? Quem vai te salvar? São os homens que vão te salvar? É Deus. Então ele diz: confessa. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A única coisa que Ele quer é que a gente confesse, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? Quarta loucura, não temos o dia todo para tratar delas, então deixa eu andar rápido. A quarta loucura é alegrar-se no sofrimento. A Bíblia fala sobre isso em mais de um texto, eu estou citando apenas um. Eu tinha anotado inclusive mais textos do que este. Mas a Bíblia diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Alegrar-se no sofrimento não é fácil. Sofrimento muitas vezes é momento de tristeza, é o momento em que a gente chora, e não é pecado chorar, pode chorar, é importante chorar, mas é importante obedecer a palavra do Senhor que diz: ainda que você esteja sofrendo, alegre-se. Alegrai-vos no sofrimento, alegrai-vos quando sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo: se você está sofrendo no caminho de Deus, porque o caminho de Deus também inclui sofrimento. Pastor, o caminho de Deus também inclui sofrimento? Sim. O caminho de Deus também implica algumas renúncias. O caminho de Deus também vai implicar alguns momentos onde você vai ser colocado em situações difíceis para seguir o caminho de Deus. Mas a Bíblia diz: se você está sofrendo, fazendo a vontade de Deus, alegre-se. Se há sofrimento na sua vida, apesar de você estar fazendo a vontade de Deus, alegre-se. Porque se você participar dos sofrimentos de Cristo, você vai participar da glória de Cristo. Se você participar dos sofrimentos de Jesus. Quando os apóstolos foram crucificados, eles não estavam chorando. Alguns apóstolos foram crucificados e pediram para ser crucificados como? De cabeça para baixo, porque não se consideravam dignos de receber o mesmo tipo de morte que o Senhor. Então eles pediram pelo menos que fossem colocados de cabeça para baixo, para que não fosse igual. Já se consideravam indignos, mas não estavam chorando, estavam alegres. Paulo foi surrado na prisão. A Bíblia diz: ele cantava louvores a Deus de madrugada, pés e mãos amarrados com aguilhões, com correntes, mas ele adorava a Deus ali na prisão. Quando a gente escolhe o caminho de Deus, vai enfrentar provações. E a Bíblia diz: alegre-se quando elas chegarem. Alegre-se porque você vai sorrir. Você tem que escolher entre sorrir hoje e chorar depois, ou chorar hoje, mas para sorrir depois. Alegrar-se no sofrimento
É mesmo quando está doendo, você coloca a sua convicção clara em Deus e sabe, está doendo hoje, eu escolhi o caminho certo, e no caminho certo eu estou sendo perseguido. Alegre-se, Deus está contigo, a bênção está com você. Ainda que você olhe e as circunstâncias são difíceis de sofrimento, mas se alegre, porque esse é o caminho da vitória. Quinta loucura que a Bíblia fala é negar-se. A Bíblia diz que nós deveríamos dizer não para nós mesmos. Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O conselho de Jesus é muito louco, porque ele fala sobre dizer não para você. Você sabe qual a coisa mais difícil na terra? É dizer não para nós mesmos. Dizer não para si mesmo é a coisa mais difícil. Todo o tempo nós queremos satisfazer a nossa própria carne, mas Jesus diz: eu quero que você aprenda a dizer não, não, não e não. Não. Negar-se a si mesmo. Uma loucura que funciona. Quem pode dizer amém? Uma loucura que gera milagres, uma loucura que gera transformação, uma loucura que gera bênçãos, uma loucura que gera uma vida diferente. Sexta loucura, já estou quase terminando, são só 7 que eu vou citar. Servir. Não é louco que o Senhor diga para nós: sirva, torne-se servo. A gente trabalha a vida toda para não ser escravo. A gente luta para não ser escravo. Mas aí o Senhor diz: eu quero que você seja um servo voluntário. Não haverão correntes nos seus pés nem nas suas mãos, mas você será um servo. Ninguém vai te obrigar, mas você vai lavar a louça. Ninguém vai te obrigar, mas você vai arrumar a casa. Ninguém vai te obrigar, mas você vai servir a água, a comida, o que for. Ninguém vai te obrigar, mas você vai ajudar os outros. Você vai servir onde você chegar, porque esse é o meu caminho. E a Bíblia diz claramente: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Eu poderia ler o texto todo, você conhece esse texto. Uma mãe chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, lá no teu reino, que ao lado do teu trono eles estejam sentados, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela parece uma mãe muito esperta. Jesus pergunta para ela: será que os teus filhos podem beber o cálice que eu vou beber? Ela diz: sim. Nem sabia o que significava. Não sabia que o cálice de Jesus era a crucificação, que o cálice de Jesus era o sofrimento, o martírio. E eles dois tiveram que passar pelo martírio depois. Jesus disse: ok, eles vão beber o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda, isso será determinado pelo Pai e não por mim. E aí Jesus diz: não é assim. Não é assim entre vocês. Vocês que são meus discípulos não vão viver dessa maneira. Pelo contrário, se vocês querem um lugar grande, aprendam a ser servos. Somos servos. Podemos melhorar como servos. São loucuras que funcionam. E a última loucura sobre a qual eu quero mencionar nessa manhã é sacrificar. A Bíblia é tão clara. Há milhares de exemplos, eu escolhi um só. O exemplo do rei Salomão, onde a Bíblia diz que o rei foi a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. É incrível, porque era a cultura daquela época sacrificar. O judeu aprendeu o poder do sacrifício. Poder de quê? Do sacrifício. O judeu entendeu o poder do sacrifício, e Salomão, sendo o rei, ele está começando o seu reinado, e a sua primeira atitude é ir sacrificar.
ele oferece mil sacrifícios, 1000 holocaustos diante do Senhor. E a Bíblia diz, em Gibeá, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Deus não pode ser comprado. Deus não nos abençoa porque nós somos bonitinhos. Mas há algo que toca o coração de Deus: um homem que sacrifica. Diga para quem está do seu lado: Deus observa aquele que sacrifica. Deus não está vendendo suas bênçãos, Deus não está negociando suas vitórias. O amor de Deus está acima daquilo que eu posso comprar. Não diz respeito à minha bondade, mas Deus busca seres humanos capazes de sacrificar. Deus busca seres humanos capazes de entregar. O que Deus deu a Salomão não se comparou ao sacrifício que ele deu, porque Salomão fez 1000 holocaustos diante de Deus, mas a Bíblia diz que Deus enriqueceu tanto a Salomão, Deus lhe deu tanto, que já não se podia contar a riqueza de Salomão. Era tanto ouro que já não tinha como contar, prata não era considerada, nenhum outro mineral, nenhum outro tipo de riqueza daquela época já era contada. Tudo agora era de ouro, garfo de ouro, faca de ouro, era tudo de ouro agora, porque Salomão tinha tanto ouro. Ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence a Deus no dar. Mas Deus faz testes conosco. Ele diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Ele chega para a viúva, que não tinha aparentemente nada. Ela mesmo diz: eu não tenho mais nada, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vou esperar a morte chegar. O profeta usado por Deus diz: faz o bolo primeiro para mim. E parece uma loucura. A pessoa tem o último restinho de comida, e Deus diz assim: me dá o restinho de comida que você tem, a sua riqueza. Mas essa mulher não morreu de fome. Ela fez o bolo e nunca faltou mais nada para essa mulher. A comida dela não acabou, a farinha dela não acabou, o azeite dela não acabou. A bênção de Deus veio sobre a vida daquela mulher de maneira sobrenatural, porque o que nós precisamos não é de dinheiro, nós precisamos da bênção de Deus. E Deus nos desafia a fazer sacrifícios, e Ele diz: sacrifica. É uma loucura, mas funciona. Quem aqui já fez algum sacrifício para Deus e viu o resultado? Só quero saber quem fez sacrifício e viu o resultado. Levanta a mão e balança assim. Todos nós já fizemos. Eu pensava que Deus me perseguia, porque toda vez que eu gostava de uma coisa, Deus me pedia. Eu me lembro do meu primeiro computador, foi uma luta para comprar, paguei em várias prestações, até o dia que Deus pediu o computador. Eu me lembro dos relógios que Deus me pediu. E toda vez que eu gostava de um relógio, Deus dizia: dá para aquela pessoa ali. E não importa nem quem é a pessoa, importa que Deus queria me desapegar. Eu me lembro dos carros que eu tive, e cada um Deus foi dizendo: me entrega, me entrega, me entrega. E eu dizia: Ele tem alegria que eu ande a pé, deve ser alguma coisa. Ele deve gostar de eu andar a pé. Não. Ele nunca deixou de me abençoar. Com muito sacrifício, eu e minha esposa construímos nossa primeira casa.
Estávamos prestes a mudar para ela, quando Deus disse: entrega. Deus falou com ela primeiro. Ela veio falar comigo, eu disse: se Deus não falar comigo, não vou fazer. Falou com você, mas não falou comigo. Coração endurecido, a igreja estava em construção. Eu concordei com ela em emprestar o dinheiro para a igreja. Vendemos a casa, emprestamos o dinheiro para a igreja. Mas você já sabe o que aconteceu. Num culto Deus disse: não é empréstimo, é sacrifício. Deus nunca vai exigir de nós algo que Ele não tem milhares de vezes mais para nos entregar. Na verdade, quando Deus move o nosso coração para um sacrifício, é porque Ele tem algo maior para entregar. Então hoje nós aprendemos 7 coisas. Vamos lá, vamos relembrar quais são as 7 coisas que nós aprendemos hoje. Qual a primeira? Perdoar. Segunda, não é só pela comida. Oh Jeová, Deus sabe de tudo. Estou me lembrando de algumas coisas. Confessar, alegrar-se no sofrimento, negar-se, servir e sacrificar. Eu quero orar por vocês, quero abençoá-los, declarar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Feche os seus olhos um instante. E se você puder, repita essa oração comigo e diga: meu Deus, eu reconheço que o teu caminho é melhor do que o meu. Teus pensamentos são maiores do que o meu. O Senhor sabe o melhor para mim, mesmo que pareça aos meus olhos que não é bom, mas o Senhor sabe, e eu confio em Ti. E nessa manhã eu me rendo, eu aceito as loucuras da fé, as loucuras que o Senhor me manda fazer. Eu estou disposto a fazer cada uma delas, e eu te peço, dá-me forças, dá-me graça. Eu quero te obedecer. Eu acredito em Ti, eu acredito na Tua palavra, e se o Senhor mandou fazer, eu vou ser obediente. Eu me rendo a Ti nessa manhã, no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém.